está voltando. Amém. Jesus está voltando, irmã, e o hino, o último louvor foi adorado dizendo que Ele é fiel, né? Aquele que é fiel com Ele. E esse nosso Deus, essa noite, Ele vai interrogando a mim e a você, né? Ele vai estar sempre tocando em algo que muitas vezes a gente achamos que está tudo bem, né? Mas nesse momento, quando Deus vem nos perguntando, né? E você não precisa responder a pastor, responda para Ele. Amém. Responda para Ele, porque hoje Ele está dizendo que as trombetas vão tocar. Né? E eu e você queremos que quando essa trombeta venha tocar, eu e você estejam lá. Amém. Mas para que nós estejamos lá, irmãos, chegarmos a estar lá, precisamos ser fiéis. Precisamos ser fiel a esse Deus que tudo pode e que diz que Ele vai cumprir todas as coisas. E Ele vai continuar a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Está lá em João, capítulo 21. Aleluia, Jesus. João, capítulo 21, versículo 15 e diante. Amém? Aleluia. Vai ficar sentadinho e se sinta Deus falando com você. Amém. Se necessário, chama Ele para o teu lado, porque Ele quer conversar contigo esta noite. Glória a Deus. Ele quer ter uma conversa particular com você, para você entender qual é a necessidade da minha e da sua mudança. Para que Deus venha nos encontrar totalmente fiel a Ele. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro versículo 15 vai dizer assim. 21, 15. E depois de terem jantado, deixa eu só chegar aqui no caderno. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tomou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter dito terceira vez: ama-me. E disse o Senhor: tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta-me as minhas ovelhas. Mas na verdade te digo que quando era mais moço, te seguia a ti mesmo e andava por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos a outro que te exigirá e te levará para onde tu não queres ir. E disse isso significando com que a morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me, somente até aqui. Jesus, irmão, ele veio de encontro com Pedro, lhe interrogando, lhe perguntando por 2, 3 vezes se ele amava Jesus. E Simão e Pedro, ele se entristeceu com a mesma pergunta de Jesus. Porque Jesus lhe perguntava se ele o amava. E ele lhe disse: sim, Jesus, tu sabes de tudo, tu sabes de todas as coisas. E Jesus, ele queria mostrar a Pedro a necessidade da forma que era necessário morrer
para verdadeiramente amar a Jesus. E Jesus ele veio de contra com Pedro numa situação onde Pedro jamais imaginava de se encontrar. Porque Jesus ele estava ali diante de todos os seus discípulos, diante de todos que ali estavam participando de um jantar. O versículo 15 vai dizer que eles estavam numa refeição. Eu creio que eles estavam ali saboreando a maravilha de um banquete. Mas ele jamais imaginou de ser encontrado de uma pergunta tão forte. Porque veja bem, irmão, quando nós estamos com algum... Porque o homem e a mulher estão em um relacionamento, quando eles não estão seguros dentro do seu relacionamento, a primeira pergunta que fica forte e fica difícil de se responder é quando é feito: você me ama? E quando o casal não tem essa segurança, ele fica difícil de responder um para com o outro, que verdadeiramente o ama. E veja bem que Jesus, ele interrogou Pedro diante de todos os outros discípulos. E Jesus, irmão, ele não faz diferente na minha vida e na sua vida. E ali Jesus, ele estava mostrando para Pedro que havia uma necessidade de haver uma morte. E Pedro, ele tinha uma visão só de fazer aquilo que ele queria. Jesus ainda chegou a ele dizendo: olha, quando tu era jovem, tu fazia o que tu queria. Tu faria para onde tu bem queria, para onde tu bem entendia. Mas vai chegar um dia, vai chegar um momento que tu vai ser levado para onde outra pessoa quiser te levar. Irmão, nós bem sabemos que o tempo da velhice é chegado a hora na minha e na sua vida. E Jesus, ele nos ensina a adorar a Ele em espírito e verdade, quando nós estamos com essa juventude dentro da gente, com essa força, com essa alegria, com esse entendimento que Ele pode fazer todas as coisas. Porque, irmão, chega momentos que é preciso a gente guardar só a fé. Não podemos mais fazer nada. Existe um momento que vai chegar na minha e na sua vida que é necessário guardar a fé. Porque em nós vai ter momentos que Deus ele vai lhe dizer: olha, agora guarda a tua fé, porque o tempo de você fazer já passou. Hoje você não tem mais condições nenhuma de fazer. Então Deus ele quer que eu e você estejam preparados para o momento que Ele chegue para mim e para você, que pelo menos essa fé esteja em mim e você, quando a velhice nos chegar. E Jesus ele vai continuar falando com Pedro, dizendo que ele cuidasse das suas ovelhas, cuidasse do seu cordeirinho, cuidasse do seu rebanho. Só que Pedro, ele não entendia que rebanho seria esse. Pedro, quando ele foi deparado que ele mesmo negou Jesus, ele se entristeceu tanto que ele não quis mais ser pescador de vida. Ele queria voltar a ser pescador de peixe. Ele queria voltar àquelas suas práticas que ele fazia antes. Irmão, Jesus, quando Ele nos tira de algo que não agrada a Ele, o que Ele espera de mim e você, que você nunca mais volte. Que você não volte, para que você não fique à beira do caminho. E Jesus ele vai estar perguntando Pedro por 3 vezes. E se entristeceu Pedro. Por quê? Porque constrangiu. Porque foi confrontado aquilo que ele jamais imaginou que ia ser feito na frente de muitos. E Pedro, irmão, com sua sabedoria, aliás, com a sua imaginação, porque ele não foi sábio, e Pedro agiu como muitos de nós agimos, irmão, nessa terra. Lá no verso 20 e 21 vai estar falando assim: e Pedro, voltando-se, viu que seguia aqueles discípulos a quem Jesus amava, e ele na ceia se encontraram também sobre o seu peito, e que disseram ao Senhor: quem é que te há de trair? Olha, Pedro, ele querendo, irmão, se justificar do seu chamado, ele que perguntou a Jesus quem ia lhe trair naquele momento. Porque Jesus já tinha lhe falado lá na mesa, quando ele estava lá sentado nas cartas de Lucas, que alguém ia lhe trair. E Pedro, ele queria saber. Ele queria, a vontade de Pedro era que alguém fosse desmascarado primeiro do que ele. Irmão, muitos hoje, irmão, se alegram com o problema, com a queda do irmão. E Jesus, ele com a sua sabedoria, vai dizer assim para Pedro: e vendo Pedro a este, disse Jesus, o Senhor: destes, quem será?
Pedro perguntou por 2 vezes a Jesus: quem será, Jesus, que vai te trair? E Jesus respondeu lá no verso 22, dizendo assim: disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, ele disse para Pedro: se tu queres que ele fique até que eu venha, fica calado. Não me peça que eu fale. Ele vai continuar dizendo assim, ó. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que não se importe que tu segue-me a ti. Deus, ele estava dizendo para ele: não precisa você saber quem vai me trair. Faça a sua parte. Não precisa você saber quem está errado comigo. Se conserte você. Não precisa você estar querendo procurar justificação do problema do outro para cima do seu chamado. Faça a sua parte. Porque Jesus, irmão, ele não trabalha com desculpa, ele trabalha com propósito. Jesus, ele vem com propósito na minha e na sua vida para nós entendermos que a forma que ele faz na minha vida não vai fazer na sua. A forma que eu errei, irmão, não vai justificar você errar também não. Deus, ele quer que você venha estar sendo fiel com ele, porque ele é fiel contigo. Eu posso ter falhado por muitas vezes com o Senhor, mas não fale por causa do meu comportamento. Seja você fiel ao Senhor. Porque Deus, ele está dizendo para Pedro: não se preocupa com quem vai me trair. Faça você. Porque o chamado é contigo. O propósito é você. E Deus, ele quer que a gente venha entender nesta noite que ele nos interroga porque ele quer ver a nossa sinceridade. Ele quer ver, irmão, a nossa sinceridade nessa fase chamada vigor. Porque é muito simples, irmão, dizer que ama Jesus e não fazer nada que lhe agrada. É muito fácil dizer isso. É muito fácil dizer assim: eu tenho Jesus no coração. E as práticas entristecem até o ser humano, quanto mais Jesus quer perfeito. Nós sabemos que Jesus, ele aparece. Ele aparece para mim, ele aparece para você, como ele apareceu para Pedro. Ele, irmão, ele vem confrontando naquele momento que nós estamos fazendo algo errado, e nós sabemos, e sabe que o Espírito Santo está dizendo: não faz. Não faz. Aqui, nessa terça-feira, domingo, né? No domingo foi falado que ele vai diante de você para você não fazer o que não agrada a ele. Ele mesmo te corrige primeiro antes que alguém venha te falar que não deve. Ele mesmo chega diante de você e fala: não é assim. O meu propósito é contigo, não se preocupa com o outro. O meu chamado que eu tenho é com você. E Deus, ele quer que a gente esteja sempre atento ao que ele está querendo fazer. E ele não aceita desculpa, irmãos. Deus, ele não aceita desculpa. E nós estamos num evangelho, irmão, cheio de justificativa. Eu não vou porque isso, eu não faço por isso, porque isso e aquilo outro. Irmão, Deus tem propósito na minha e na sua vida. Algo que ele garante que você vai ter vitória. Algo que ele dá certeza que você, ele quer ter a certeza de você que você o ama. Dizer, irmão, que ama Jesus e não provar. Né? Pedro já disse para Jesus: Jesus, tu sabe de todas as coisas, tu sabe de tudo. Jesus sabia que ele ia o trair, ou que ia o negar. Jesus sabia que quando ele se entristecesse, ele ia voltar a ser pescador. Mas o que mais Jesus queria é que ele entendesse a forma que ele precisava morrer para agradar a Deus. Nós precisamos entender, irmão, a forma que precisamos morrer para agradar ao nosso Deus. A velha criatura. Nós falamos muito da velha criatura, mas nós não citamos o que a velha criatura precisa, Senhor. Nós não citamos para nós mesmos. Nós não viemos falar para nós mesmos que precisamos de algo para mudar. Mas nós sempre estamos atentos do que o irmão está aprontando. Nós sempre estamos atentos do que o irmão fez para entristecer o Senhor. E da forma que eu venho se preocupar com o que o irmão entristeceu ao Senhor, eu também entristeço ao nosso Deus quando estou preocupado com a vida do irmão e não estou preocupado de agradar a Deus.
E Deus, irmão, Ele tem uma balança na minha e na sua vida para que nós venhamos a entender que isso vai ser pesado. Isso vai ser calculado. É como foi dito aqui na oração. Deseje para mim o que você deseja, que eu gostaria que fosse para você. Porque vem em dobro, irmão. Aquilo que nós desejamos para o nosso próximo, ele vem em dobro. É a lei da semeadura. Ela vai e volta. Glória. Eu não sei você, se alguma vez você percebeu Deus direcionado a você. Em alguma situação. Situações difíceis, situações boas. Né? Eu creio que ultimamente está tendo só situações boas. Segunda-feira eu tive assim, um rasga-céu com o Senhor. Eu cheguei para o Senhor e disse: Senhor, não suporto. Porque, irmão, não é porque sou pastor, eu suporto tudo. Né? Eu estava até meu esposo disse: amor, vamos orar porque essas coisas ele complica, me prejudica. A minha família vem todos. Isso. Menina, vim do trabalho que eu não posso conversar, né? Lá você vê que não dá para me conversar. Eu vim do trabalho e disse: meu Deus, eu já explodi. Olha, fui orar e Deus me ouviu. Porque, irmão, nós precisamos chegar diante do Senhor na hora que a gente precisa. Na hora que a gente estamos sabendo que Ele está ali nos ouvindo. E eu disse ao Senhor: Deus, eu não posso fazer nada por eles. Só Tu pode. Então, acalma a tempestade lá, por amor a mim, porque eu estou aqui obedecendo a Ti. E o nosso Deus, irmão, Ele quer que a gente venha estar focado no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Não se preocupe com A, com B. Tantas pessoas têm deixado Jesus por A e por C. Mas Deus, Ele quer que a gente venha estar atento a Ele, só para Ele, sempre dele, irmão. A nossa vida tem que estar direcionada a nosso Deus para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus perguntava a Pedro, irmão, esse momento para Pedro foi como fosse assim um afronto, mas para Jesus era uma chave. Para Jesus era uma chave. Porque quando nós declara, algo é liberado. Quando nós falamos, irmão, algo é feito. E quando Jesus perguntava ao próprio Pedro se ele o amava, aí ele dizia: sim, Jesus. E ele era tão inseguro do que ele respondia, que ele dizia assim: Jesus, tu sabe. É a desculpa de muito povo, ser humano da terra. Jesus sabe que eu amo ele. Está lá fazendo todas, aprontando tudo. E isso, irmão, é dentro do Evangelho, isso é fora do Evangelho, em toda situação, porque é uma humanidade ingrata. É uma humanidade que ainda não sabe o valor do sangue da cruz. Não sabe o valor de Jesus, do sangue de Jesus na minha e na sua vida. E quando Jesus perguntava isso a Pedro, depois isso passou a ser uma chave para a vida dele, aonde foi fazer um efeito lá na frente. Deus ele veio encorajar Pedro, dizendo assim: Pedro, não precisa se entristecer. É porque é assim que Deus quer que a gente venha estar sempre na presença dele, irmão. Toda vez que nós erramos, tem que ser verdadeiro com ele. Jesus. Senhor, contra ti eu pequei, contra teu filho também. Me perdoa, me dá oportunidade, me ensina a ser melhor, porque só é Ele que pode fazer essas coisas. Só é Ele, irmão, que pode fazer todas essas coisas. Nós não podemos nada, porque a natureza humana, irmã, é pecaminosa, a natureza humana é errônea mesmo, ela é natural dela querer fazer aquilo que não convém ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós, irmão, facilmente identificamos os nossos problemas quando vamos diante do Senhor. Mesmo sabendo que Deus já sabia de todas as coisas. Ele queria que Pedro falasse: Jesus, eu te amo, mas tu sabe. Jesus, eu te amo, mas se eu passar ali, eu danço um forró. Jesus, eu te amo, mas se eu for ali, eu faço isso. Jesus, eu te amo porque é assim que a população está agindo.
Nós, no domingo, estava evangelizando 2 jovens. Aí meu esposo perguntou assim a ele: você desse jeito aí, você acha que está com Jesus ou sem Jesus? Aí ele disse: não, eu estou com Jesus. Aí meu esposo disse: lamento lhe dizer, você não está com Jesus. Ele disse assim, regalou os olhos assim, como se assim, por quê, né? Porque tudo isso que você está sobre você não agrada ao nosso Deus. Primeiro que você está aqui nesse horário, nem pai nem mãe sabe. Você mora no Jardim Canadá. O meu bicicleta com os pneus furados, né, meu bem? E tentava pegar ônibus, já tinha perdido desde 4 horas que tentava pegar ônibus e nem parava para ele. Ninguém deixava eles entrar. E eu sei que ali nós evangelizando para ele, a família todos são cristãos. No comportamento só Jesus. Ele disse: meu filho, sabe o que é que eu tenho vontade de... Sabe o que eu faço? Eu acho muita graça quando eu vejo vocês com esse bocado de cordão no pescoço. Eu acho tanta graça, da vontade de dar gargalhada, eu falei para ele. Ele disse: por quê? Eu disse: porque isso não é nada. Você está levando um jugo no seu pescoço, desnecessário. Seu, não, é o quê? Ele disse que era o quê? É latão. Não é? É latão. Aí ele disse assim, que era latão, eu disse assim: mísero, você não quer isso. Um latão. Eu não sei o que é isso, meu filho. Eu disse assim: meu filho, leva uma Bíblia na sua mão, você vai ganhar muito mais. Ah, minha família é cristã, minha mãe é isso, minha mãe ora. Eu disse: está na hora de você obedecer. Está na hora de você obedecer. Desde cedo que estava aqui em Nova Lima, e com medo da polícia parar, com medo da polícia fazer isso. Então, irmão, Deus, Ele quer que a gente venha estar com Ele com sinceridade. Porque não é só abrir a boca e falar que ama. Tem que ter atitude. Tem que ter vida com Deus. Tem que ter verdadeiramente uma conduta que agrada ao nosso Senhor. O louvor vai dizer, irmão, que nós somos sal e a luz dessa terra. E o louvor vai continuar dizendo que a humanidade vai perecer quando nós subirmos, que é a igreja do Senhor. E nós temos que querer querer ser esse sal e essa luz dessa terra, porque é isso que alegra a Jesus a todo tempo e toda hora. Louvado seja o Senhor Jesus. A situação ficou difícil para Pedro, irmão. Ficou difícil para Pedro porque, além de ser constrangido diante de todos os outros discípulos, ele se considerou que não amava Jesus. Já que eu não vou servir mais para fazer o que Deus queria, eu vou voltar a ser pescador. Ele voltou a fazer umas práticas que não agradaram a Jesus. Jesus voltou para ele e disse: volta, porque eu te chamei para ser pescador de almas. Não é porque você me entristeceu, porque Jesus já sabia que ele ia negar, com medo, né? Com medo. Porque eu tenho um exemplo na palavra do Senhor, que eu não estou lembrando qual é a passagem, né? Que Raabe, ela escondeu aquele povo de Deus com medo. Ela omitiu. Ela omitiu para quê? Para defender o povo de Deus. Sabemos, irmão, que mentir não é certo. Mas aquilo que vai fazer para agradar ao nosso Deus. Porque se ela tivesse entregado aquele povo, nós sabíamos, a palavra vai dizer que eles não iam estar vivos. E ela, irmão, ganhou. Né? Ela recebeu a sua história por ter agradado a Deus com a sua atitude. A atitude que agrada ao Senhor, irmão, isso ele faz que você venha ser reconhecida. Ele faz que você venha entender que o galardão dele é fiel na sua vida. O nosso Deus, ele é perfeito. Ele sabe da minha e da sua falha. Mas ele quer que eu e você venha estar sempre reconhecendo com amor e fidelidade a Ele. Para que Ele venha trabalhar naquilo que é necessário ser tirado. Para que Ele venha arrancar de mim e de você naquilo que é preciso ser o mais rápido possível para o propósito dEle fazer. Ser feito na minha e na sua vida. Irmão, quando eu fui ungida profeta, eu não sabia nem o que ia ser feito. Né? Hoje, irmão, nós temos um evangelho assim aberto, né? Um explica o outro
destino no outro, e aí ele vai. A mídia está assim, né? Também avançando. Eu não sabia, eu só chorava sem saber o que é que eu ia fazer. E quando Deus passou a fazer eu entender, eu agarrei. Então, irmão, Deus quer que eu e você venhamos estar agarrando o nosso propósito, mas não com justificativo. Não tentando dar um jeitinho para estar não agradando aquilo que Ele quer que você faça para que o propósito dele seja feito nas nossas vidas. Irmão, Deus, Ele acredita em mim e você para ganhar vidas. Deus, Ele confia em mim e você para que você venha ser verdadeiramente pescadores de almas. Para que eu e você verdadeiramente, irmão, possa dizer que ama Ele, ter certeza. Porque viver no erro, viver errando, dizer que ainda ama Jesus, ele já sabe que não ama. Né? Como é que Isaías dizia? Era palavras torpes. Né? Me adorava de lábios para fora. Deus, Ele quer, irmão, que a gente veja estar adorando Ele em todo ser, na vida, na atitude, no comportamento e nas palavras. Para que tudo venha a ser chave de vitória nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porém, irmão, quando Jesus Cristo apareceu em carne, Ele entrou, visitou os discípulos novamente e ali foi formando os seus grandes discípulos. Ele foi fazendo aqueles homens e mulheres de Deus para que viesse entender a forma que era para ser feito nessa terra. Deus, quando Ele chama eu e você, irmão, para um chamado, seja missionário, seja pastor, seja profeta, seja levita, Ele está dizendo assim, ó, confia no que eu te dei, acredita no que eu te dei, porque é dele, irmão, nós não temos nada, Ele é dele. E Ele quer, irmão, quando Ele nos chama, irmão, Ele quer expandir o nosso nome nas nossas vidas. O nome dEle nas nossas vidas. Que o nome dEle venha ser glorificado. Para que Ele venha nos encontrar quando Ele voltar. Jesus, Ele quer nos encontrar, irmão, do jeito que nós somos aqui, verdadeiramente adorador. Porque adorador é muito lindo quem tem unção para louvar. Como é lindo, né? Nós adoramos ouvir quem tem a unção para adorar o Senhor. Mas adorar, irmãos, é isso aqui. É escutar, é entender, é reconhecer, é fazer acontecer aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Sem justificativa. Recebemos mesmo, irmão, as interrogações de Deus. Porque quando Ele vem, quando nós amanhecemos um dia, a gente agradece e Ele começa a falar. Ele começa a falar usando alguém. Ele começa a falar, às vezes, ouvindo um louvor. Ele começa a falar, até você ouvir na conversa de alguém, você entende que Deus está falando para você. E Deus, Ele quer que você passe a entender o seu propósito. Não volte da onde Ele lhe tirou. Não esqueça do que Ele quer fazer na sua vida. Deus, Ele tem um grande propósito na minha e na sua vida. Agora, Ele quer que você entenda que para isso acontecer, você tem que amar a Ele. Tem que amar o propósito dEle na sua vida. Tem que amar, irmão. Jesus disse para Pedro, ó, tu me amas? Pois cuida das minhas ovelhas. Ele está dizendo, irmão, cuida daquilo que eu te dei. Cuida daquilo que eu te consagrei, que eu te ungi, te chamei. Porque, irmãos, viver o Evangelho, nós não precisamos de palco, não. Nós não precisamos, irmão, de viver como é que se fala, em plataformas altas, não, irmão. Nós precisamos de ter esse coração sincero com Ele, no momento que Ele já sabe que você vai chegar diante dEle. Deus, Ele vem de maneira que a gente não entende. Porque o nosso Deus, irmão, Ele zela pelo nome dEle. Ele zela pelo nome dEle na sua vida. E o que Ele quer que você entenda é o preço desse zelo.
é honrar, é abraçar o propósito, é fazer o ID, é viver o ID, é viver o Evangelho. Santo não dá para ser, meus irmãos, porque perfeito só é Ele. Perfeito só é esse Deus que tudo faz em favor da minha e sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, ele queria que Pedro aceitasse a sua transformação. Jesus, ele queria vir, quando Deus perguntava a ele queria que ele entendesse, aceitasse a sua transformação. Quando você for ungida, irmão, você não vai ser mais essa tarefa. Não vai, irmão. Não vai, irmão. Não vai. Irmã, hoje vocês vão entender. Hoje, como é diferente hoje, quando vier a consagração. Deus, ele quer que nós venhamos entender, irmã, a nossa transformação. Nós não somos perfeitos. Mas ele sabe quando eu e você somos sinceros com Ele. E hoje nós temos, há pouco tempo falei, hoje nós temos um entendimento do nosso chamado. Além do entendimento, nós precisamos ter responsabilidade. Porque isso vai ser cobrado. Porque é dele. A unção é dele. A consagração é dele. Então há esse peso de glória, irmão. Esse peso de glória, irmão, é cobrado toda manhã na minha e na sua vida, a partir do momento que nós somos consagrados. Eu não entendo, irmão, com tantas pessoas que são consagradas aí, levam a vida assim. Não sei, eu não entendo, porque comigo não foi assim. Comigo não é assim. Eu não estou falando de intimidade, isso quem busca cada um. Eu estou falando, irmão, da responsabilidade. Ei, irmão, quem te deu foi Deus. Não foi pastor, irmão. Pastor é só uma autoridade que é legada dos céus para a terra. Apenas isso. Então, quando Deus ele traz isso para mim e para a sua vida, Ele está querendo que você entenda. Vai haver uma transformação. Vai haver, irmão, uma exigência, uma cobrança. Aquilo que nós não fazíamos, tem que passar a fazer. Porque tem muitas pessoas fazendo sem ser. Mas é demais. Aí deixa assim, né, a cabeça assim toda perturbada. Mas Deus, Ele quer, irmão, que a gente venha entender a transformação que Ele quer fazer na nossa vida. E o que Ele mais espera de mim e de você é que nós não devemos se justificar. Eu podia dizer, não, Jesus, eu vou voltar para a fortaleza. É verdade. Eu quero dizer para você, irmão, que eu estou na fase Nova Lima, a melhor fase da minha vida. Entendeu? 2023, né? Então, a melhor fase na minha vida em Nova Lima. Sabe? Graças a Deus estou com vocês. Né? Graças a Deus estou numa casa que posso dizer que é nossa. Né? E hoje, vocês sabem que dívida tira a nossa paz. Né? Tira a nossa paz. Principalmente quem tem responsabilidade de pagar. Né? Então, assim, hoje eu estou vivendo a melhor fase em Nova Lima na minha vida. Mas eu quero dizer para você que eu tive muitos motivos para voltar. Mas eu não pensei. Voltei. Quando Ele disse para mim, vai. E quando Ele disse para mim que eu só apenas tinha permitido. E Deus sabe que eu não aceito a permissão dEle na minha vida. Eu quero a vontade dEle. Então entenda, irmão, que o propósito de Deus é a vontade dEle na sua vida. E Ele é perfeito, Ele é agradável. E Deus, Ele quer que você venha entender que Ele vai chegar com essa transformação. Mesmo que Ele venha sempre estar te interrogando, é Ele que vai te interrogar, não é você que vai interrogar Ele, não. É Ele que vai estar sempre diante de você, lhe interrogando. Oi, você fez? Você vai? Você disse que ia. Irmão, quantas coisas que nós dizemos para Jesus e não cumprimos? E quando nós temos esse propósito, essa ligação na terra para o céu, irmão, a gente se treme. A gente se treme de dar um não. Eu não sei onde foi,
Não sei qual foi a situação que eu disse assim, ai Jesus, eu estava caindo. Aqui, Ana, cada gente me pedindo oração. Foi, Ana? Aqui, Ana, cada gente me pedindo oração. Irmão, oração para o meu trabalho. Eu não dá nem tempo de dizer que sim nem que não. Primeiro, que eu não posso dar um não. Porque aquelas pessoas, irmão, confiam no Deus que eu sirvo. Nem. É no Deus que eu sirvo. E se eu disser um não, irmão, vai orar você? Tem que dar vontade, né? Não, irmão, vai orar você? Né? Deus vai dizer assim, a oração não é sua. É minha. As palavras são minhas. Então Deus, irmão, Ele quer que a gente venha levar essa mudança com responsabilidade. Porque a transformação vai chegar. A transformação vai chegar e as interrogações vão chegar. E nós temos que estar preparados sempre dizer, Jesus, eu te amo. A glória. Jesus, eu te amo. Oh, glória. Né? Com perseguição, Jesus, eu te amo. Apontação, Jesus, eu te amo. Porque mais Ele fez por mim e por você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E quando isso chega nas nossas vidas, Deus está chamando eu e você para amar mais Ele. Essa consagração, irmã, Deus chamando você para amar mais. Essa consagração, sabe, Maria Júlia e Anne, é Jesus dizendo assim, ó, quero mais amor de você. Mais dedicação, mais disponibilização. Porque o que eu vou lhe dar é forte e poderoso. Amém. Irmã, Deus, ele diz, né, que há uma autoridade nas nossas vidas. Só que a gente duvida da autoridade que Deus nos deu. Nós mesmo duvidamos. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. De você duvidar do poder dele na sua vida. E quando ele chama, como ele chamou Pedro, para o amar mais, ele quer que eu e você seja extremamente dependente dele. Porque, irmão, as situações chegam, as circunstâncias batem. Ele não quer que você desista do seu chamado por conta de situações e circunstâncias. Ele não quer que você abandone, que você rejeite a sua unção, a sua consagração, o seu chamado por conta de coisas que você não está suportando. Ele vai tirar, irmão, ele tira. Amém. Ele arranca. Ele é poderoso para fazer todas essas coisas. E o que mais atrapalha o nosso chamado, irmão, é o medo. O medo, Jesus, principalmente profeta. Mas eu vou dizer uma coisa, irmão. Eu fui preparada pelo próprio Deus na minha vida. Porque quando eu cheguei na minha igreja, eles não entendiam esse chamado. Tudo foi feita essa mudança com a minha chegada na minha vida naquela época. Então tudo foi novo para nós. Eu não tinha como meu pastor me orientar. Eu não tinha como minha pastora me orientar, porque eles não tinham essa visão. Eles eram uma igreja morna, eles eram uma antiga, a batista tradicional antiga, que nem palma podia dar. Glória a Deus. Um dia eu me encontrei dando glória a Deus sozinha na igreja lá. Porque lá na Assembleia podia dar glória. Aí eu fui dar glória lá e me ouvi assim. Todo mundo ficou assim olhando para mim como eu estivesse fazendo algo errado. Hoje é um avivamento, glória a Deus. Então, irmão, a minha, como é que se fala? O meu procedimento para a caminhada do propósito que Deus tinha com a minha vida foi o próprio Deus. Ele pegava assim na minha mão, tu vai. Ele pegava assim na minha mão, tu faz. Ele me pegava mesmo, irmãos. E eu não queria ir com medo. Mas ele dizia, você vai. E ali, eu arrancava o medo na mesma hora para obedecer a ele. Ele fazia o mover dele. Irmão, então nós não podemos ter medo. Foi ele que chamou. Foi ele que vai capacitar. Aquilo que eu não sei, irmão, aquilo que eu não sei, Deus vai nos preparar. Porque existe, irmão, algo muito além daquilo que a gente ainda nem pensou.
Deus vai trazer algo mais profundo para as nossas vidas. Glória a Deus. Ei, Jesus. Ei, Jesus. É forte, irmão. É muito forte. Nosso Deus, Ele quer que a gente venha calçar o Evangelho, irmão, com força, com alegria, com determinação e arrancar esse medo. O medo, irmão, é ele que traz as falhas. É ele que traz o procedimento das falhas. Um diz assim, não, eu não estou preparada. É o medo. Não, eu não vou não, porque isso e aquilo. Lá onde eu estou trabalhando, né? Tá cheio de coisinha bonita lá. Aí eu digo assim, Jesus, se encontrarem dentro de casa, não vou suportar. Aí eu já disse para o meu Senhor, ó Jesus, tu me poupe. Irmã, parece que eu estou vendo uma situação acontecer. Parece assim, sabe? Como se tivesse assim, algo vindo diante deles e eu que vou ter que fazer algo. E Deus que sabe de todas as coisas. Então, irmão, nós precisamos estar atentos. Porque a qualquer momento você se pede. Em qualquer momento, Deus vai lhe chamar. Deus vai lhe convocar. Como sempre convoca a irmã lá no hospital. E vai convocar muito mais. Então, Deus, Ele quer que você esteja encorajado. Não traga justificativa para o seu chamado. Deus quer que você venha ser pescadores de alma. Acho que é para a menina. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O melhor de dizer, Jesus, eu te amo, irmão. O melhor de dizer, Jesus, eu te amo, é acreditar no seu chamado. Amém. Acredite. Nunca duvide, viu, irmão? Nunca duvide. Pode o mundo todo dizer que não é problema de quem vai falar com Deus. Porque profeta é que leva mais porrada. Jesus dos crentes. Não, isso não é de Deus, não. Porque uma coisa é certa, Tainá. Não é porque Deus me usa na profecia de uma forma que vai usar você da mesma forma que eu. Não. Ele te chamou de uma forma e me chamou de outra. Agora, uma coisa é certa. Entendeu? Vai ser concluída. Seja com ousadia, seja com mansidão, seja da forma que Ele determinar para o seu chamado. Mas vai acontecer. Porque nosso Deus, irmão, Ele é sim, sim, não, não. Quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Agora, o que Ele espera de mim e de você? Que não venha trazer justificativa. Que venha amar com as suas atitudes. Que venha amar com a sua determinação. Que venha amar, irmão, com tudo aquilo que você tem. Com o seu tempo, com o seu dinheiro, com tudo que você tem. Porque tudo é dele. Nós sabemos, nós temos conhecimento, reconhecimento que tudo é do nosso Deus, irmão. Nada nós temos. A nossa mania é de achar que podemos. Nós não podemos nada. E graças a Deus que hoje Ele abre o nosso entendimento. É para isso que é bom e é maravilhoso. Estudo bíblico. Que vai trazendo a formação das suas dúvidas, que é necessário você entender que tudo é Ele. Porque cada dia, irmão, cada culto de estudo bíblico, você vai entendendo que tudo é Ele. Seja o que for discipulado, né? Sempre nós vamos entender que tudo é Ele. Então, se tudo é Ele, irmão, seja Ele nessa terra. Seja Deus nessa terra. Agora eu passo por uma mensagem que a irmã mandou para mim. A irmã disse assim: deixa Deus te usar na vida de alguém. Deixa Deus te usar na vida de alguém, porque alguém pode estar precisando. E muitas vezes, irmão, a gente pensamos que é só na parte financeira, né? Não, na palavra. Hoje eu postei algo no meu estado, assim, eu te abraço o coração, né?
Não sei se vocês viram, eu te abraço com oração, em oração, uma coisa assim, né? Aí eu mandei para uma irmã, para a irmã, e eu disse, não, ela chorou tanto. Mas chorou tanto agradecendo, eu disse, ainda bem que eu oro, imagina se eu não orasse. Então fique de pé, em nome de Jesus. Amém, Jesus.